Agora nessa aula você vai aprender a fazer pão de queijo profissional, um pão de queijo que aliás você pode utilizar nas máquinas modeladoras, essas máquinas que você tem aí, que você passa, por exemplo, coxinha, bolinha de queijo, croquete, você pode passar também o pão de queijo, essa massa aqui que você vai aprender a fazer. Uma massa extremamente profissional, que inclusive você também pode rechear se você tiver uma máquina. Isso aqui é uma receita que você já pode assar depois que terminar aqui, ou você pode fazer as bolinhas e congelar e vender congelado, tá? Então vamos lá, vamos à receita. Você vai precisar de queijo meia cura, queijo mineiro meia cura, ralado. A quantidade vai estar descrita aí embaixo do vídeo. Se você aí na sua cidade estiver enfrentando dificuldade para estar achando o queijo meia cura, você pode fazer uma mistura meia-meia aí de parmesão com provolone, tá? Mas o sabor do meia cura, mas o sabor que o queijo meia cura dá para a receita é sensacional, é fantástico. Então, queijo meia cura, você vai precisar de polvilho doce, polvilho azedo, ovos batidos, sal, margarina em temperatura ambiente e água. Essa daqui é uma receita que não vai para o fogo. E vamos lá, vamos preparar. Vamos pegar o nosso bowl. E aqui no bowl vamos colocar o polvilho doce, polvilho azedo. O polvilho azedo aqui nesse caso ele funciona como uma espécie de fermento. Ele vai fazer o nosso pão de queijo crescer e ficar todo estouradinho. Vamos entrar já com a margarina, ovos, sal e o queijo meia cura. A água a gente vai colocar aos poucos, tá? A gente tem que ir sentindo essa massa. Vamos colocar aqui um tanto e vamos mexer com as mãos. Vai quebrando esses pelotes do polvilho. Um pouquinho mais de água. Se quiser usar leite, você pode, desnecessário, tá? Isso aqui é uma receita mesmo para fábrica industrial. É desnecessário usar o leite. Caso você queira, tudo bem, não tem problema algum, não vai mudar nada aí na receita. Vai deixar o pão de queijo um pouquinho mais dourado quando ele assar, porque o leite ele tem lactose e a lactose ela é o açúcar natural do leite. Então essa lactose, quando ela é aquecida, ela deixa o pão de queijo mais douradinho. Mas é interessante você estar fazendo aí com água até mesmo para você falar que é um produto com zero lactose. Bom, aqui está num ponto interessante já para a gente jogar na pedra e terminar de trabalhar com ele na pedra aqui. Essa aqui é uma massa que você pode fazer aí na sua maceira ou na batedeira, tá? Só vai também colocando a água aos poucos aí para você sentir na massa. Daqui a pouco eu te mostro qual é o ponto. Vou colocar um pouquinho mais de água aqui. E aí você vai mexendo bem essa massa. Aperta bem ela. Vai quebrando todo o polvilho. Os pedaços de polvilho que vão ficando. Para ir mesclando bem o nosso queijo meia cura. E você tem que realmente ir colocando a água aos poucos para não passar do ponto. Se passar do ponto, se ela ficar muito úmida, você tem que ficar colocando mais polvilho e aí você vai perder a mão da receita, tá? Veja só a consistência que essa massa já está. Isso aqui é uma massa que tranquilamente passa na sua máquina modeladora, tá? Ela tem uma textura muito parecida com a massa de coxinha, por exemplo. Esse é o ponto da massa. Ela não está grudando mais na bancada e também não gruda na mão, tá? Nesse ponto aqui você pode colocar, por exemplo, salaminho picado, mas basicamente essa daqui é a massa já finalizada, que você já pode até colocar aí na sua modeladora, tá? Agora a gente vai bolear aqui, fazer as bolinhas,
e colocar lá para assar ou para congelar. Essa aqui é uma massa que não precisa descansar porque ela não tem fermento. Tudo bem? Então vamos bolear essa massa aqui. Agora a gente vai bolear aqui já as bolinhas de pão de queijo. Lembrando que você pode utilizar a sua máquina modeladora já para sair no peso exato que você quer trabalhar. E se você for fazer de forma caseira, se você não tem as máquinas modeladoras, compre uma balança digital, ela custa R$30 aí. Vou deixar um link para você comprar uma balança digital. E aí você vai pesando as bolinhas para você ter padrão, ok? Elas não precisam ficar perfeitinhas, uma bolinha milimetricamente, mas elas têm que ter o mesmo peso para você não perder aí a mão e tomar prejuízo, ok? Então, essa aqui é uma massa que não precisa descansar, a gente acabou de fazer ela está aqui reservada. E aí, você vai precisar aí de uma forma rasa. Por que uma forma rasa? Para você assar ou para você congelar, você precisa de uma forma rasa. Se você quiser congelar, você vai fazer as bolinhas, vai colocar aqui nessa forma e vai levar para congelar assim mesmo aberta. Quando formar uma pedra de gelo, você vai pegar essas pedrinhas de gelo aqui de pão de queijo, colocar num saquinho, colocar a etiqueta lá de data de fabricação. E aí você pode também vender esses saquinhos, tá? Se você quiser congelar, 90 dias congelado. Você nunca pode pré-assar essa massa aqui e depois congelar, porque se você fizer isso, na hora de reassar novamente, o pão de queijo vai virar uma pedra, vai ficar muito ruim mesmo, tá? Então, se você quiser trabalhar com ele congelado, faça aqui as bolinhas, congele e depois deixe no saquinho e venda para o seu cliente cru e o seu cliente assa na casa dele, tá? É assim que funciona. Ou se você quiser abrir uma lanchonete, um ponto de venda, deixa tudo congelado e aí no dia você assa os pães de queijo para servir na hora para o cliente. Vamos lá, vamos fazer as bolinhas, vamos molhar a mão com óleo, pouquinho de óleo só, porque é uma massa que ela fica um pouquinho parecida com a textura de brigadeiro, então é legal você estar aí com a mão úmida de óleo. Se você estiver usando máquina, você não vai precisar de óleo, obviamente. E aí aqui eu vou fazer mesmo a olho nu, não vou pesar. A gente só faz a bolinha aqui, ó. E você vai colocando na assadeira com um espaço aí de uns 2 dedos entre cada bolinha. Esse aqui é um salgado bem legal aí para você estar recheando também, né? Recheando ou colocando, por exemplo, salame picadinho aqui na massa, sem rechear mesmo, só na massa. Ele vai ficar meio vermelhinho com salaminho. Fica bem legal também. Pode fazer pipoquinha de pão de queijo, bem pequenininha assim, ó, com salaminho, vender tudo essas pipoquinhas. São ideias bem interessantes. E se você tiver a modeladora aí, para você fazer recheado, você pode fazer recheado com catupiry, recheado com calabresa. Fica sensacional aí você fazer esse pão de queijo também recheado. Você pode congelar essas bolinhas aqui e depois que elas congelarem, você pode colocar um saquinho sem vácuo, né? Aquelas seladoras a vácuo para tirar todo o ar. Você pode armazenar naqueles saquinhos e vender aqueles saquinhos. Você coloca um rótulo, manda fazer uma etiqueta, um rótulo bonito da sua marca, cola no saquinho sem ar. E aí você faz uma divulgação pelo Facebook mesmo. Olha lá aquela aula onde eu ensino você a fazer divulgação pelo Facebook, investe lá R$5, R$10 por dia aí na sua cidade e fala que você está vendendo pão de queijo congelado, pão de queijo caseiro, mineiro, escreve desse jeito que as pessoas vão adorar esse tipo de propaganda e que você está vendendo, coloca o seu telefone lá, as pessoas vão ligar para você e você vende o saquinho, usa a planilha lá para calcular quanto que você tem que cobrar do seu cliente. E aí você vende esses saquinhos aí na sua cidade para os clientes assarem de manhã para tomar um café à tarde, tá? Tenho certeza que você vai fazer um sucesso com os pães de queijo mineiro aí, com receita profissional. Bom, enrolei aqui alguns. Se você quiser congelar, esse aqui é o momento. Congela a frio, tá? Aí é interessante você ter um freezer bacana aí, um freezer horizontal ou vertical. E você leva a bandeja assim já para congelar. E aí, em 1, 2 horas, dependendo da potência do seu freezer, eles vão virar uma pedra de gelo. Você pega essas pedras de gelo e ensaca elas. Coloca a data. Agora, se você quiser assar, você vai já levar para o forno desse jeito aqui mesmo. Uma forma curta, né, sem uma parede alta. E aí você vai levar para o forno bem alto, aí, potência 250 graus. E pode deixar lá por meia hora
porque ele vai ficar maravilhoso, ele vai ficar bem douradinho, explodindo, cheio aquelas bolinhas douradas explodindo nele. Forno bem forte, tá? Independente se é eletrônico, se é forno elétrico ou se é forno a gás, potência máxima. Vamos lá. Bom, aqui está o pãozinho de queijo assado. Olha só como é que ele ficou bonito. O cheiro aqui tá maravilhoso. Ele ficou meio achatadinho assim, porque eu acabei de fazer e coloquei no forno. Então a massa ela tá meio molenguinha. Esparramou um pouquinho, ele ficou meio achatado. Mas se você congelar e depois colocar no congelador, no forno, ele vai ficar um pouquinho mais levantado, mais formato bolinha mesmo. Tá? Mas olha, ficou lindo, douradinho, cresceu. E olha só as pintinhas características de um pãozinho de queijo profissional, tá? Ele tá bem quente aqui, eu vou pegar com auxílio, vou colocar esses dois para cá. Pegar o auxílio de uma faca aqui para... Olha só por dentro, como é que... Ó, olha o queijo derretido lá, olha só. Saindo fumaça aqui. O queijo tá sensacional por dentro, gente. Olha só isso. Fantástico. E aí, você pode fazer isso. Ó, e aí você pode passar aqui uma manteiga na hora. Sensacional aí, para você degustar, para poder vender, né? Como é que você vai vender uma coisa que você nunca experimentou? Então faça aí, que eu tenho certeza que vai ser o maior sucesso para você vender.